Para algumas religiões, os demônios são entidades malignas que representam o medo e o perigo constante de cair em tentações, tipo tentações de acessar determinados sites, ou então influências sombrias ou forças espirituais que ameaçam a alma humana. E por esse motivo e mais um monte, é totalmente compreensível o medo bizonho que geral tem só de falar ou ouvir a palavra demônio. Mas você sabia que existe assim os foda dos fodas do inferno? Tipo, os mais poderosos. E esses sim, com certeza, devem ser bem assustadores. Eles são conhecidos como os príncipes do inferno e no total são 7 endiabrados. Ou seja, os 7 príncipes do inferno. Segundo algumas tradições ocultistas, eles representariam os 7 pecados capitais, personificados, e governariam algumas regiões infernais. E tipo, são uns capeta bem bizonho mesmo, bem power, bem poderosos. Coisas do tipo maldade pura mesmo. Então, já vai pegando a água benta e o crucifixo, porque vamos conhecer os 7 príncipes do inferno. Claro, logo após de você deixar o like e se inscrever no canal. Os 7 príncipes do inferno é uma lista bizonha e bem popular em algumas tradições ocultistas e demonológicas, onde cada um é associado a um dos 7 pecados capitais. A lista varia bastante conforme a fonte, mas uma versão bem conhecida é essa que vou apresentar a vocês, criada por Peter Benfield em 1589. Peter foi um teólogo e inquisitor alemão, que era bem sangue nos olhos durante as caças bruxas. Mas assim, você tem medo de demônios? Porque eu... caguei. Porém, as descrições são bem assustadoras e bizonhas. E entendo que algumas pessoas podem ser bem sensíveis a determinados assuntos. Vamos começar com o mais famosinho, Lúcifer. Eu digo famoso porque, realmente, é um capeta que virou uma celebridade. Uau. E isso por causa de aparições em séries, filmes e os caralho a 4. Pra quem não conhece a história, Lúcifer foi criado para ser um anjo perfeito, o mais forte, o mais belo e tal. E com algumas qualidades picas que outros anjos não tinham. O anjo meio que começou a se achar demais, sabe? E bom, por isso ele representa o pecado capital do orgulho. Porque ele tava se achando tanto, mas tão foda, que queria sentar a bunda no trono de Deus. Aí não, boca de leite. Ele então começou uma rebelião com outros anjos lá no céu, pra tentar destronar Deus. Mas levou um sacode bonito do arcanjo Miguel e seu exército, que deram um pé na bunda do ex-anjo, que foi banido do céu com seus aliados e foram pro inferno. Mamon seria um tinhoso bizonho da ganância. Ele também foi um anjo e mesmo no céu, o demônio também era ganancioso. E amava mais as ruas de ouro do céu do que ao próprio Deus. Muitos inclusive acreditavam que se você era uma pessoa com muito dinheiro, era porque você estava sendo possuído por Mamon ou você estava com, sei lá, um pacto ali com o Tramunhão. Outra coisa é que se você ama mais seus carros de luxo, sua fortuna, enfim, bens materiais acima de tudo, acima de Deus, sinto muito lhe informar, mas você tá com esse tinhoso no couro. Uau. Vamos agora para o demônio da putaria, Asmodeus, que representa o pecado da luxúria. Ele é retratado com 3 cabeças, de um touro, de um humano e de um bode. E ele seria o responsável por nossos pecados carnais, sabe? Ele também é responsável por induzir mulheres virgens a liberarem a Xana antes do casamento, o que seria um tremendo pecado. Ele também é conhecido por estar sempre tramando algo bizonho contra recém-casados, provocando traições, brigas e o básico de casal. Leviatã é uma baita de uma anacondazona, pois esse ser geralmente é retratado como uma serpente marinha gigante e está associada ao pecado da inveja e ao mar. Isso porque na Idade Média muitos marinheiros se cagavam de los medos de terem seus navios atacados por esse demônio. E assim, essa cobra zona bizonha não tem um objetivo claro. Tudo indica que ela fica só vagando pelo mar.
Mas, segundo uma profecia do judaísmo, o fim desse ser será quando ele cair na porrada com outra criatura chamada Behemoth. Beelzebub é o demônio da gula. Ele também é conhecido como o Senhor das Moscas. Esse tinhoso bisonho seria o responsável por causar pragas e doenças nas pessoas. E olha que curioso, esse capeta aí seria a junção de dois deuses. Baal, que era uma divindade do antigo Oriente Médio, muitíssimo importante inclusive na mitologia cananeia, sendo o deus da tempestade e da morte, e Zebul, o deus das moscas e pestilências. Aí misturando os dois deu Beelzebub. Uau! Aí, você lembra daquela treta toda no céu de Lúcifer tentando destronar Deus? Com seu exército de anjos rebeldes e Miguel com seu exército tentando dar um fim neles. Enfim, um anjo em questão não ajudou Miguel a derrotar os rebeldes. E ficou só parado, olhando a treta rolando e tal. E por isso ele foi expulso do céu. Eu estou falando de Belfegor, o demônio da preguiça, que por motivos óbvios, né? Dá pra saber por que ele é o capeta desse pecado. Azazel é o demônio da ira. Ele foi um dos anjos que foi expulso do céu, junto com Lúcifer, e teria ensinado a humanidade a como guerrear. O demôniozinho era tão vida louca que passou a mangueira em várias mulheres. Ou seja, ele teve muitos filhos com humanos, o que acabou gerando os gigantes. O que deixou Deus pistola, já que eram seres corrompidos e que não faziam parte da criação. Então, esse seria um dos motivos do porquê Deus tacou-lhe água na terra e fez o dilúvio, matando esses seres. Enfim, esses são os 7 governantes do inferno. E eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que o clima ficou meio pesado. Bom, eu preciso ressaltar que essas informações dos tinhosos bisonhos não são bíblicas. É só uma lista feita por um carinha aí há muito tempo atrás. Bom, no mais, eu me despeço e torço que depois de tanto falar nome de treco ruim, nenhum venha até mim. E até a próxima.